Que bom receber você em nosso canal. Nós estamos tratando da série Pandemias e hoje nós vamos falar sobre a pandemia da negligência. Nós podemos definir a negligência como um descuido, desatenção ou até preguiça, certo desleixo, falta de zelo. Nós podemos ver isso em várias áreas da vida. Por exemplo, alguns profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, podem ser negligentes na hora de uma cirurgia, esquecendo o objeto no corpo do paciente ou deixando de administrar o medicamento ou administrando esse medicamento de forma errada. Isso é negligência. Nós podemos também dar outro exemplo quando motoristas agem de forma desatenta na condução do seu veículo, provocando até acidentes seríssimos, mortes até, deixando de usar o cinto de segurança ou usando o telefone de forma errada. Nós poderíamos dar ainda um exemplo na área de construção civil, quando esses profissionais que deveriam se cuidar deixam de usar os materiais de proteção que podem causar acidentes e morte, e muitas vezes causa morte. Quando os pais demonstram ausência de zelo na criação dos seus filhos, até terceirizando a educação dos seus filhos, isso também é negligência. Quando uma pessoa mostra certo desleixo em sua vida acadêmica, não dando atenção aos seus estudos como deveria, também isso é negligência. E por fim, nos exemplos que nós queremos dar aqui, quando os filhos de Deus agem de forma desatenta e descuidada em sua relação com Ele, com Deus, isso é negligência. A pergunta de hoje, então, diante desse quadro: você está vivendo de forma negligente diante da vida ou em suas atividades do cotidiano? Responda, pare e pense. Como você pode tratar essa questão? 3 coisas importantes que devem ser lembradas, o que eu quero colocar para você. A primeira, lembre-se de que existe uma advertência bíblica na direção da prontidão. A advertência bíblica é sempre na direção da prontidão e contra o desleixo e o descuido. Nós temos um exemplo bíblico do Antigo Testamento, que eu queria começar falando. O rei Ezequias, que foi rei do sul, reino de Judá, convocando o povo a um compromisso maior, disse em 2 Crônicas 29:11: Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem. Naquele momento de reconstrução, de um compromisso maior, essas foram as palavras do rei Ezequias: não sejam negligentes. Nós devemos receber essa palavra com atenção hoje. Quando chegamos no Novo Testamento, nós temos uma palavra do apóstolo Paulo se dirigindo ao jovem pastor Timóteo. 1 Timóteo 4, 14 e 15, Paulo diz: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Ele começa dizendo para Timóteo: não negligencie o dom que foi dado a você. E mais à frente do texto ele diz: seja diligente, dedique-se. Então há uma exortação a não ser negligente, a ser zeloso e dedicado, o que para Paulo trará o verdadeiro progresso. Ainda o autor aos Hebreus afirma assim: queremos que cada um de vocês mostre essa prontidão, note bem, até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Hebreus 6:12. O autor aos Hebreus se dirige a um grupo com tendências a desistir na caminhada ou da caminhada e ser contaminado pela negligência. Então a palavra é essa: queremos que cada um de vocês mostre essa prontidão até o fim. Então nós temos aqui uma advertência na direção da prontidão e não da negligência. Fique atento, lembre-se disso. Segundo, lembre-se de que sua dedicação tem o poder de honrar o nome de Deus na terra. Quando você se dedica, quando você tem responsabilidade ao longo da vida, isso glorifica a Deus.
Nós temos um exemplo clássico disso no Antigo Testamento, na vida de Daniel, no contexto da Babilônia, sendo ele ali uma figura importante e desenvolvendo um papel importante na condução daquela nação. Nós vemos que outros homens, outros administradores com ele ficaram enciumados com o seu estilo de vida, como ele conduzia a sua vida e a sua administração pública. E esses outros administradores queriam achar falhas em sua vida e não conseguem achar para o acusar. O texto de Daniel 6,4 diz: os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo ou de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, veja bem, sempre responsável e digno de confiança. A NVI diz: não era desonesto nem negligente. Então essa característica da vida de Daniel, e com seu estilo de vida, a forma de governar, que é um exemplo para os governantes de hoje, ele não era negligente nem desonesto. Aqueles homens não conseguiram desta forma descobrir uma fragilidade no caráter de Daniel, já que ele era firme, não era desonesto nem negligente. O estilo de vida de Daniel, então, honrava a Deus. Por isso nós devemos lembrar desse exemplo de vida, de forma de governar. Um exemplo, como eu disse, para os gestores de hoje. Uma dedicação ligada à integridade. Você pode honrar a Deus com a sua dedicação, é o que a gente aprende aqui. E por fim, lembre-se também de que o desmazelo traz consequências. Eu trago Provérbios 14:16 na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Veja bem, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. A gente sabe que a vida é uma semeadura. Então, o desmazelo, a negligência tem o seu preço. Isso, o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, está mostrando para a gente. O texto aponta para este fato. Então, tenha juízo para não entrar em dificuldades. É o que o texto nos mostra aqui. Mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Então, não seja tolo, senão sua vida será comprometida de alguma forma. Sua carreira pode ser comprometida, os seus estudos podem ser comprometidos, sua família pode ser comprometida, sua jornada de fé diante de Deus pode ser comprometida. Então não seja negligente, não seja descuidado com a sua vida. Trate dessa questão com seriedade. Nós podemos dizer hoje que o antídoto contra a negligência é agir com responsabilidade diante dos homens e diante de Deus. Portanto, seja zeloso e cuidadoso com tudo. Nós temos 3 importantes coisas para lembrar aqui. A primeira, existe uma advertência bíblica na direção da prontidão. Vamos ouvir essa advertência. Segundo, dedicação tem o poder de honrar o nome de Deus na terra. Você deve seguir os exemplos bíblicos e a direção bíblica, honrando a Deus com a sua vida e fazendo as coisas com zelo. E terceiro, lembre-se também que desmazelo traz consequências. Fica a dica para uma vida saudável. Deus abençoe você. Amém.